vocês por estarem aqui prestigiando essa nossa autora maravilhosa da Harlequin. É o primeiro evento da Harlequin desde que eu entrei, já faz uns 3 anos, então é muito especial não só para a Ione, mas para mim também e para toda a editora. E tá nervosa? Um pouquinho, mas acho que já passa. Espero. Vou me apresentar rapidinho pra gente passar pra Ione. Eu sou a Júlia, sou editora da Harlequin desde 2020. Trabalhei no primeiro livro da Ione, Um Salto para o Amor. Trabalhei no segundo, Aquele Meu Ousado Romance. Foi um prazer trabalhar nos dois, com toda certeza. E então eu vou mediar o bate-papo, fazer algumas perguntas e depois a gente abre pra vocês também fazerem algumas perguntas. Então se quiserem já ir pensando no que vão perguntar, a gente abre daqui a pouquinho. E eu não vou apresentar a Ione, eu vou deixar ela apresentar porque eu vou ficar me repetindo e não precisa, mas enfim, por favor, a Ione. Oi, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Mas eu já não tô aqui de produtora de conteúdo. Obrigada demais a todo mundo que tá aqui. Pra mim é muito um sonho realizado. Respira fundo, não chora ainda. Mas pra mim é muito especial, realmente, assim, ver cada rostinho. Pra mim são várias partes minhas juntas aqui nesse evento. Então tô vendo minha família, minhas amigas de escola, pessoal do mundo dos livros. São realmente várias partinhas minhas aqui se juntando num só lugar. E obrigada, meu primeiro evento. Se eu não chorar, não sou eu. Obrigada, de coração. E vamos, se eu continuar falando, eu vou chorar, então... Bem, você vai continuar falando. Não, mas aí a gente entra respondendo livro, aí eu te abstraio. Eu imagino que todo mundo aqui conhece um pouco da carreira da Ione, mas você começou no Minha Vida Literária e depois começou a escrever, né? Foi isso? Comecei a escrever profissionalmente a partir do Minha Vida Literária, né? O pensar em escrever profissionalmente a partir do Minha Vida Literária, porque na verdade a escrita sempre fez parte de mim, sempre fez parte da minha vida, sempre foi uma forma minha de me expressar, de colocar coisas pra fora que eu tava sentindo, pensando e às vezes não conseguia entender direito. Eu tenho memória minha criança brincando na máquina de escrever que minha mãe tinha. Então eram umas brincadeiras, escrever história, apareciam personagens na minha cabeça que eu gostava dos nomes e aí eu queria inventar pessoas pra terem aqueles nomes. E então, assim, eu sempre escrevi, né? Só que eu nunca tinha pensado em escrever de uma forma profissional, porque assim, quando você tá na escola e vem a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala escritor, ou vira pra você e fala, por que você não vai escrever profissionalmente? Ninguém fala isso. Então, assim, não passava pela minha cabeça essa possibilidade e eu só realmente fui me ligar, né, que existia esse caminho quando eu criei o blog Minha Vida Literária, porque eu comecei a ter contato com escritores, com editoras, com esse mundo da escrita mesmo, e aí caiu aquela ficha de que, para os livros que eu gosto de ler chegarem na minha mão, tem toda uma rede de pessoas trabalhando para isso. Eu posso trabalhar com isso? E foi aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade, principalmente eu comecei a ver também autores nacionais, né, que escreviam o tipo de história que naquele momento eu gostava de ler, porque sempre também que eu pensava em autores nacionais, eu pensava ou em autores infantis ou em gente que já estava morta. Então eu não sabia que existiam autores escrevendo histórias contemporâneas, né? Os romancinhos que eu gostava de ler. Então eu ver essas pessoas, eu ver esses autores publicando também foi uma forma muito importante para eu entender que eu poderia fazer aquilo. E aí aquelas histórias que eu escrevia para passar tempo, que eu escrevia só para me acompanhar, de repente eu comecei a olhar para elas com uma carinha de como que eu posso escrever para fazer o meu livro estar na mão de outras pessoas também? Entendi. E daí o seu primeiro, você começou publicando digitalmente, né? Foi direto na Amazon ou teve alguma antes disso? Não, eu comecei na Amazon mesmo. Minha primeira publicação por lá foi o Conto 5 Minutos, que eu publiquei em 2015 para participar do concurso do KDP Brasil em Prosa. E, assim, era um conto de 5 páginas, então, tipo, eu não me achava escritora e nem muito menos achava que eu tinha o direito de falar eu sou escritora. E eu nem fiz um lançamento do tipo, meu lançamento não, foi um conto que eu publiquei ali quietinha pra participar do concurso, porque vai que, né, enfim, não foi. Mas eu falei, vamos tentar.
E aí eu publiquei em 2015, eu já estava escrevendo Escrito nas Estrelas naquela época, que foi um processo de 3 anos para eu terminar de escrever Escrito nas Estrelas. E aí eu só fui me lançar mesmo, né, vestir a máscara do tipo, sou escritora, vou fazer meu lançamento com Vidas na Noite, né, que é a antologia de contos que eu publiquei em 2018. E também foi meio que, assim, um negócio, um surto de última hora. Inclusive, estava no evento de Larissa Siriani, que eu fiz a mediação, está aqui sentada. E eu fiz a mediação do evento dela. E nessa eu estava conversando com a minha agente ali, né? Porque eu estava... Era um mês antes de julho, que é o aniversário do Minha Vida Literária. E eu estava planejando fazer vídeo todo dia no YouTube e tal, em comemoração. Todo ano eu faço alguma coisa pro aniversário do canal. E aí eu fiz uma foto no Instagram falando, gente, o que vocês acham que eu tô preparando? Esperando que todo mundo ia falar, vídeo todo dia. E aí todo mundo comentou, seu livro! Eu não tenho livro, o que eu vou fazer? E eu já tinha na cabeça, né, a ideia de escrever uma antologia de contos, estilo Vidas na Noite. E aí no evento da Larissa eu puxei, né, a Mari, minha agente ali de canto, falei, o que você acha, né, de fazer uma antologia? Porque as pessoas estão esperando alguma coisa minha nesse sentido. Ela, vambora. E aí eu já tinha um conto escrito, a gente conversou mais ou menos em como seria a antologia. Eu escrevi todos e a gente fez tudo em um processo de 1 mês. E aí foi o meu lançamento mesmo, né? Me lancei como autora para poder sentir também como que as pessoas iam receber minha escrita, como que elas me veriam como escritora, porque até então todo mundo me via como a Ione do Minha Vida Literária. E foi ali que a chavinha começou a virar. Você começou a achar que você era escritora. Isso. Você já se define como escritora? Exato. Agora eu já sei. Ufa, que bom. Quando vem formulário de banco, por exemplo, qual a sua profissão? Eu coloco escritora. Muito bem. Imagina falar para seus pais que você é editora. Ninguém entende até agora. A escritora é um pouco mais fácil. Mas... E eu queria, assim... Um Salto para o Amor foi seu primeiro livro publicado pela gente. Tradicionalmente. E eu queria perguntar como foi o processo... Foi um processo diferente do Salto para o Amor para o Aquele Meu Ousado Romance? Eu acho que cada processo de livro é único, né? Então, Escrito nas Estrelas, por exemplo, eu levei 3 anos para escrever. Um Salto para o Amor eu já diminuí para 1. E o Aquele Meu Ousado Romance foi 1 ano e meio, mas 6 meses a gente estava editando Um Salto para o Amor. 6 meses foi culpa minha. E eu não consigo, gente. Eu não consigo, tipo, 2 ao mesmo tempo. Não, é um de cada. Não dá. Não trabalhamos com múltiplas histórias ao mesmo tempo. Então, cada processo é realmente único. Eu acho que o processo de Um Salto para o Amor, ele acabou sendo muito mais doloroso, talvez, porque ele mexeu com muitas partes conflitantes de mim enquanto eu escrevia. Então, tinha o lado da Ione que gosta de romances fofos e que que tinha em mente escrever um romance fofo, que coubesse nesse modelo comercial, procurando uma editora, porque enquanto eu escrevia, eu não sabia que eu ia publicar pela Harlequin, né? Foi algo que veio depois. Então tinha esse meu lado, tinha o lado a Ione estudante de letras, que eu estava ali no meu penúltimo ano, e que tinha uma visão ali de estudante, de analisar as obras, e que eu queria de alguma forma incorporar aquilo na minha escrita, e que eu tinha que mediar aquilo. Tinha o lado da Ione preocupada com várias outras questões sociais que eu queria também colocar no livro. Então, assim, foi algo muito difícil no sentido de tentar conciliar tudo isso, e foi um livro que me desafiou de muitas formas, né? Eu estava escrevendo de um lugar que não é a minha experiência de vida, então eu estava colocando personagens, né, que não refletem o que eu vivo, e tinha toda uma responsabilidade para fazer aquilo. Então foi um processo desafiador mesmo, né? E Aquele Meu Ousado Romance, não que ele tenha sido super simples, mas assim, o contexto em que eu estava escrevendo Aquele Meu Ousado Romance foi desafiador de outros modos, né? Porque foi um livro que eu escrevi durante a pandemia, então era um contexto extremamente difícil, e que eu falei, eu não preciso me colocar mais pressão, eu não preciso me colocar mais problema, eu preciso, na verdade, de leveza, eu preciso de algo para canalizar, né, e conseguir fazer algo enquanto nada ao redor fazia sentido. Então, assim, ele foi um livro que eu me cobrei muito menos, tanto que eu fui escrevendo e pensando, fazendo coisas que eu nem tenho o hábito de fazer. Eu sou muito controladora, tá? Então, assim, eu gosto muito de preparar as coisas antes, para depois desenvolver. E com Aquele Meu Ousado Romance foi tipo,
deixa eu começar e eu vou resolvendo no meio do caminho. E aí eu ia indo. Então, assim, eu lembro que, sei lá, tinha momentos do livro que tinha coisa que eu precisava dar nome. Como não era algo primordial, era X. Aí eu falei, depois eu volto, a Ione do futuro volta aqui pra resolver isso depois. Pai do Ricardo, tipo, inicialmente eu acho que ele chamava Américo. Aí quando eu precisei citar ele de novo em algum momento do livro, eu esqueci que ele chamava aquilo, aí eu botei Dalton. Aí quando eu fui ler depois, Américo Dalton, oi? Então assim, eu fui fazendo umas coisas que eu não tava pensando em planejar, e eu acho que isso refletiu muito até em quando você recebeu o livro, porque assim, eu terminei de escrever, eu nem ao menos revisei as últimas 40 mil palavras dele, né? Assim, do jeito que eu terminei, eu falei, vai assim mesmo pra minha gente, porque eu não quero ler isso agora. Tipo, eu sabia que se eu continuasse lendo, eu ia continuar mexendo. Eu falei, ela vai ter que mexer, minha editora vai ter que mexer, por que eu vou mexer agora? Não, deixa elas opinarem, e aí a gente faz tudo isso junto. E assim, óbvio, quando o livro chegou nas mãos da Júlia, ele não tava redondinho, né? Muito pelo contrário, ele tava... hexagonal. Talvez. Eu acho que o hexagonal seja uma boa palavra. Não era uma beba, mas não era redondo, tava ali no meio do caminho. Um pentágono, talvez. Era um livro e que tinha, assim, muita coisa a mais também que não precisava, mas que foi aquilo que eu precisava naquele momento. Eu não queria me preocupar com aquilo, eu só fui fazendo, eu falei, a gente se preocupa depois e deu tudo certo. Então... até a gente vê a diferença... O original que eu recebi de Um Salto para o Amor e o original que eu recebi do Aquele Meu Ousado Romance, Um Salto para o Amor já veio muito redondinho, né? Eu acho que até porque ele precisava estar redondinho, porque muito do efeito que ele ia ter, ele precisava estar ali bem alinhado, o plot twist, a revelação. Então a gente mexeu nele, claro, mas a gente acabou mexendo menos do que do Aquele Meu Ousado Romance. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal pegar, assim, um livro... foi escrito no fluxo e não foi revisado, porque a gente consegue ver muita evolução, a gente consegue ver da onde ele partiu e aonde ele terminou, então isso é muito especial e é um processo muito legal, assim, das revisões e tudo mais. Claro que chega uma hora que você lê as 5 vezes a mesma coisa, a Ione 10 vezes a mesma coisa, e você não sabe mais se tá bom, se tá ruim, se é assim mesmo. Por isso que a gente também tem várias pessoas trabalhando no livro e dando opiniões em momentos diferentes. Mas foi um processo muito, muito legal. Acho que o livro cresceu muito, né? Mas eu queria também te perguntar, foram processos diferentes, mas e a sementinha que fez você criar essa história da Aimee e do Ricardo? Qual foi? A sementinha foi o amor. Esse é o momento que vocês fazem. Mas é porque, assim, quando eu comecei a escrever o Aquele Meu Ousado Romance, era julho de 2020. Eu tinha terminado de escrever Um Salto para o Amor, que na época chamava Amor Fora de Moda, em janeiro. Em fevereiro eu escrevi o conto do Então Vem Dia dos Namorados. Em março e abril eu escrevi A Filha Ideal. E aí, quando foi maio, né, eu falei, esse é o momento de vamos descansar, porque eu estava produzindo mês a mês. Então eu falei, não vou escrever nada agora, não vamos pensar em próximo livro, vamos tirar férias. Não foi o que aconteceu. Então, assim, primeiro que eu comecei a sentir uma inquietação, uma vontade muito grande de voltar a escrever, porque, de novo, era pandemia, estava tudo um caos, então quando eu pensava na escrita, era um lugar de refúgio. E aí eu comecei a pensar o que eu queria escrever. Eu não tinha uma história, eu não tinha... Nossa, eu quero escrever sobre isso. Então, conforme eu comecei a pensar, né, no que eu queria falar, no que eu queria trabalhar, a única coisa que me vinha à mente, né, porque eu pensava muito o que me dá sentido nesse momento, é amor. É meio clichê, mas foi justamente isso. Então, eu comecei a pensar em o que o amor significava para mim, onde eu encontro amor, onde eu vejo amor. E aí foi a partir daí que eu fui, né? E aí a primeira coisa que eu defini e se eu fizer um livro que o título dele forme a palavra amor? E aí eu falei, eu quero escrever isso. Então, assim, eu comecei a pensar primeiro no título, não foi a primeira coisa que eu decidi, porque eu demorei muito. E aí eu tenho até um Reels no meu Instagram, pra quem não me segue, @Ione_Simões. E tem até um Reels em que eu mostro esse processo e que mostra alguns dos títulos que apareceram na minha cabeça, porque foi justamente isso. Eu fiz lá o acróstico, amor, e fui botando palavras para ver se eu conseguia formar um título que me agradasse e se eu conseguia uma história a partir daquilo. Como não deu certo, aí eu fui pelo caminho de o que é o sentido, o que é o significado de amor para mim. E aí eu falei, acho que eu posso escrever um livro que envolva o mundo dos livros.
E aí eu comecei a pensar, né, na ideia de botar amor em tudo. E aí a primeira coisa que eu defini foi o nome da Aimee, porque aí é também, né, por ajuda da minha amiga Aimee Oliveira, autora de Ladeira Abaixo, maravilhosa, porque quem segue ela no Twitter sabe que a bio dela lá a primeira coisa é Aimee significa amada, amada em francês. E aí eu falei, eu quero que minha personagem chame Aimee por causa disso. E aí eu fui montando as coisas, né, mas inicialmente a primeira ideia que surgiu quando eu defini que eu ia escrever em Mundo de Livros era que ela, na verdade, seria uma revisora ou uma ghostwriter, e aí ela trabalharia no texto, né, do Ricardo, e aí ele falaria, tipo, pô, mas você é boa nisso, por que você não escreve uma história você, né? E ela, não, muito insegura, não sirvo pra isso. Mas aí eu fui pensando melhor, eu falei, não, eu acho que eu não quero escrever essa história, e foi quando eu decidi que ela seria agente, porque eu achei que era mais difícil a gente encontrar livros, né, com uma profissão de agente literário. Agora, coincidentemente, saiu Leitura de Verão. Leitura de Verão, não, o Loucos por Livros. Loucos por Livros. Ótimo livro. Que ela também é agente, né, literária, saiu no mesmo mês do meu. E, inclusive, o Leitura de Verão foi uma leitura que eu fiz antes dele sair aqui, li em inglês, para ser um estudo, para eu escrever também aquele meu ousado romance e definir algumas coisas. Eu ia falar que a Emily Henry se inspirou em você, não o contrário. Então, conta um pouco, vamos começar a falar do livro propriamente dito, conta um pouco mais, você contou da gente, e também eu queria que você falasse também como foi esse processo de escrever, que Um Salto para o Amor a gente só tem primeira pessoa da Lili, como foi esse processo de dois pontos de vista, com o Ricardo também com um ponto de vista, foi difícil, não foi difícil? Bom, escrever acho que sobre o mundo dos livros foi algo muito gostoso para mim, porque é algo que eu amo, né? Tá na cara. Então eu pude trabalhar bem isso. E foi bem desafiador escrever os dois pontos de vista. Aliás, foi acho que um dos grandes desafios do livro. Eu acho que o Ricardo foi talvez o maior desafio do livro para mim. Inicialmente, a primeira versão do livro, os capítulos da Aimee eram narrados em primeira pessoa, no presente, e o deles em terceira pessoa, né, no passado. E aí, uma das primeiras coisas que a gente conversou, quando a gente foi fazer a primeira reunião de edição e tal, é que a Júlia achou que estava demorando para fazer aquele ajuste de troca de capítulo. Vamos deixar tudo em uma só pessoa. Vamos deixar tudo em primeira pessoa? Eu nem ferrando. Falei, não me sinto confortável em escrever na primeira pessoa, na voz, né, de um homem, do Ricardo. Eu acho que seria mais difícil ainda para mim, né? Então a gente combinou em deixar tudo em terceira pessoa. Eu acho que acabou enriquecendo muito o livro nisso, e foi muito bom para mim também ter escrito primeiro em primeira pessoa, porque eu consegui deixar meio que sem querer isso, mas as vozes de cada um muito marcadas, embora sejam as duas em terceira pessoa, né? Então a narrativa da Aimee, ela tem um tom mais coloquial, talvez, uma coisa mais brincalhona, porque veio da primeira pessoa, em que traz características, né, que são mais coloquiais mesmo, e a dele tem uma narrativa, não vou dizer rebuscada, mas um pouco mais formal, até porque tem muito a ver com a personalidade dele. Deveras formal. Deveras formal, exato. Mas acho que o grande desafio não foi só a narrativa em si, mas foi a figura do Ricardo, porque o livro, quando eu pensei no personagem, assim, eu acho muito clichê, ou não clichê, mas aquela coisa de o personagem veio pronto para mim. Eu não acho que é exatamente assim que funciona, né? Eu acho que são decisões que a gente toma, e conforme você vai moldando esse personagem, para ele seguir coerente, ele precisa tomar caminhos que não necessariamente é o que a gente gostaria de fazer. Então eu não acho que o personagem surge sozinho, pronto, que ele vem do além. Eu acho que ele passa pelo nosso filtro, pelo nosso processo de escrita. Mas assim, a primeira coisa que eu pensei do Ricardo, né, quando ele veio para mim, já colocava ele numa posição um tanto quanto delicada, uma posição arrogante mesmo, né? Porque ele é um autor de fantasia que está querendo fazer sucesso com o livro. Ele já fez muito sucesso com a primeira trilogia dele, não conseguiu repetir esse sucesso desde então, e aí ele está tentando ganhar dinheiro com os livros, está vendo que não é fácil, e aí ele ouve que tem uma certa plataforma digital onde as pessoas publicam os livros dela, e os livros que vão melhor nesta tal plataforma são os romances. E ele fala, vou fazer isso aí também, porque eu quero ganhar dinheiro.
Exato, fácil assim. Então, assim, ele já tá vindo de um lugar que é, no mínimo, ingênuo se a gente quiser ser simpática com ele. Assumir que você pode escrever um gênero que você não tem conhecimento nenhum, que você não tem bagagem nenhum, que você pode fazer isso da noite pro dia, principalmente que você vai fazer sucesso fazendo isso. Então, ele já veio desse lugar, né, que é um lugar aí de arrogância mesmo, e para eu conseguir manter esse personagem, né, manter essa coerência dele, significa que ele não seria o cara mais simpático, mais bacaninha em todos os momentos. E aí a gente entra num grande desafio também, que os livros de romance geralmente fazem a gente suspirar pelo mocinho, né? O mocinho é sempre idealizado, tanto que foi o que eu busquei construir com o Cadu e o Marcos, né, em Escrito nas Estrelas e Um Salto para o Amor. E dessa vez eu quis também construir um personagem que fugisse um pouco dessa idealização. Eu acho que nesse livro, embora ele tenha a coisa do romance, ele tem a coisa do quentinho do coração, em muitos aspectos ele foge de idealizações, em diversos pontos, né? E foi algo proposital, foi algo que eu quis trabalhar, que eu quis colocar ali. Então, assim, acho que o Ricardo foi um dos grandes desafios, inicialmente, até uma das percepções que eu tive quando eu comecei a ler, é que, falei, gente, eu tô construindo um babaca, eu não quero que o arco dele seja dele percebendo que, oh meu Deus, eu não sou um ser humano legal, eu preciso melhorar. Que arco lixo, né? Então, assim, foi realmente desafiador ajustar ele ali na história. E por mais que ele não tome as melhores decisões ao longo do livro, né, em todos os momentos, eu também acho que ele tem os momentos dele ali que a gente passa um pano e aceita. O desafio de... Porque ele, querendo ou não, ele é um protagonista da história, né, junto com a Aimee. E, assim, quando a gente está lendo um livro, independente se seja romance ou não, a gente não espera que a protagonista seja perfeita. Espero, né, que vocês não esperem que a protagonista seja perfeita, senão o livro fica muito flat, fica muito sem graça. Qual vai ser a jornada do protagonista que você vai acompanhar? Então, mas, ao mesmo tempo, dentro do gênero do romance em si, é isso que você falou, é muito fácil você idealizar o mocinho, é bem menos comum ele ter pontos de vistas, e quando ele tem, é muito tipo, o quanto ele está apaixonado pela mocinha, então isso faz com que você suspire mesmo assim, mas trazer um mocinho com defeitos, e que também vai ter o próprio arco, e que você consiga simpatizar e não simplesmente falar, tá, esse homem branco está falando, chill. Então, é muito legal, e é um balanço muito delicado, assim, e foi das coisas que a gente mais trabalhou, né, ao longo do livro, até pra a gente conseguir também que a Aimee mostrasse e ensinasse coisas pra ele, e mostrasse que o gênero do romance por que é tão especial e por que a gente gosta tanto, que pode ser também uma forma de arte, né? Não é só um clichê. Com certeza. Eu acho que isso que você pontuou sobre ele ser um co-protagonista é um dos principais fatores aí, porque até então, né, o Cadu e o Marcos, eles são interesses românticos, né? O que significa um papel muito diferente quando a gente está desenvolvendo uma história. O Ricardo não é só o interesse romântico, né? Ele tem toda a bagagem, ele tem toda a história, conflitos próprios que vão conflitar com os conflitos da Aimee. Então, assim, esse ponto foi bem desafiador também no livro, porque eu não podia pensar só na história da Aimee, eu tinha que pensar na história da Aimee, eu tinha que pensar na história do Ricardo e como que eu ia juntar. E aí, assim, o livro foi e voltou várias vezes. A gente depois decidiu, né, incluir conflitos que não existiam inicialmente, porque estava meio que fraco de conflitos, até também por outro fator, né, que nesse livro eu estava trabalhando e colocando questões que eram muito importantes ali para mim, coisas que faziam muito sentido na minha cabeça. Então, assim, teve até uma das coisas engraçadas da edição. Eu estava editando o livro e chegou num determinado momento da história, eu estava tão... Essa história, assim, conversa tanto comigo, eu estava tão conectada que eu sempre me emocionei demais com ela, mesmo que talvez não tivesse aquela emoção toda para outras pessoas, né? E eu estava editando, estava na casa do Rafa e eu sentada desse lado da mesa editando, ele sentado do outro lado da mesa trabalhando. E aí chegou, quem já leu, numa cena da cafeteria, da Aimee com o Ricardo, que é o momento em que tudo dá errado no livro, sempre tem esse momento, então isso não é um spoiler. E aí eu comecei, né, editar aquela cena, e eu chorava, mas assim, não é um choro tipo aquele de soluçar, é aquele choro doído, que você não faz barulho, mas as lágrimas não param de cair. E o Rafa trabalhando, daqui a pouco ele olhou pra mim, ele, que foi? É triste, né? Aí ele olhou assim,
você sabe que foi você que escreveu isso, né? Tipo, foi você que fez isso ser assim. Eu não sei, mas tipo... Então, assim, foi difícil também conseguir ter esse olhar para o livro de o que ele precisa de desafios, de arcos, né? Como que ele está funcionando para as pessoas, porque na minha cabeça ele sempre funcionou muito bem. As coisas, os temas que estão lá conversavam muito diretamente comigo. Então, por isso também que é extremamente importante a gente ter o papel, né, de uma editora, de uma pessoa além de falando... Linda, tá ótimo, mas essa parte aqui... Vamos resumir? Vamos mexer, né? Então, tinham várias discussões, por exemplo, sobre o mercado editorial, que eu abria o coração, sei lá, sobre, tipo, pirataria, Júlia. Muito pertinente, amor, mas vamos fazer isso, sei lá, no Instagram, no YouTube, no Twitter, não. Mas, assim, no livro não é o lugar, querida. Vamos cortar. É o papel do editor. Às vezes também a gente... comenta, não entendi, e a autora também fala, também não entendi, e daí a gente fica, ok. Tem uma frase que, assim, até agora eu não sei. Olha, eu acho que essa frase aqui ficou cortada. Aí eu fui ler de novo, voltei no original. Aí vamos cortar, porque eu não faço ideia do que eu quis escrever aí. Fazer livros é mágico, gente. E vamos falar da Aimee? Vamos falar da minha xodózinha. Eu também. Porque eu acho que ela é uma personagem ela é muito forte. E mesmo, assim, o prólogo ela já mostra que, assim, a vida dela não tá legal. Ela não tá, assim, com tudo da vida dela resolvido. E mesmo assim a gente sente a força dela. E isso só é comprovado ao longo do livro, ao mesmo tempo que ela se mostra muito vulnerável. Então eu queria que você falasse também um pouco do processo de escrever a Aimee. Foi também... Acho que foi um processo muito diferente, talvez. Eu coloquei muito na Aimee, óbvio, né? Acho que das minhas personagens, a Aimee é a que mais tem coisas minhas, né? Acho que toda personagem minha, todo personagem, independentemente de gênero, vai ter algo meu, porque sou eu que estou escrevendo, é do meu ponto de vista, são as minhas referências, é a forma como eu entendo o mundo. Então, óbvio que mesmo que você construa algo que, tipo, isso aqui é muito diferente de mim, tá passando pelo meu filtro, então tem algo meu ali. Mas a Aimee é a que realmente tem mais coisa minha, porque ela era o que eu precisava naquele momento. De novo, né? Eu estava escrevendo esse livro em primeiro lugar para mim. Era o que eu precisava trabalhar, era o que eu precisava me refugiar. Então ela traz muitas questões, conflitos, gostos, referências, enfim, que são minhas. Então, tinham momentos que eu estava escrevendo e eu falava, eu não sei o que eu vou fazer com ela, porque se eu souber o que eu faço com ela, eu não sei o que eu faço comigo. Então, assim... Resolvo minha vida assim, escrevendo. Então, óbvio, a Aimee não sou eu, a história dela não é a minha, mas a gente tem uma proximidade muito grande, né? Então, e desde o início eu quis trabalhar essas dificuldades. Por exemplo, como é trabalhar, né, no mundo da escrita. Então, a gente tem isso em comum. Como é você conviver com a ansiedade. Então, eu tinha muita necessidade de falar sobre isso, colocar a questão, né, de uma forma mais evidente, mas mostrar na rotina como que isso interfere no dia a dia. Então, a gente estava o tempo todo muito próxima, e por isso também que eu acho que eu me senti tão conectada com essa história, porque estava tudo muito ali, e eu tinha que ter o tempo todo esse exercício de olhar e falar, você é uma personagem, como que eu vou, né, trabalhar a sua história, o seu caminho, o seu direcionamento aqui, e como separar as coisas, né? Sim. E tem uma coisa, né, muito legal, que eu acho que a gente consegue ver com os dois protagonistas. Num Salto para Amor, a gente tem a história de amor, mas também eu acho que a mensagem, né? Quando eu chego para falar com a Ione, qual foi a mensagem que você quer passar com esse livro? Eu sempre pergunto isso para ela. No Salto para Amor teve muito essa questão de o tempo que você precisa para lidar com os seus sentimentos e com o luto, e então eu acho que isso também estava por trás, permeava toda a história. No Aquele Meu Ousado Romance, eu acho que é a parte que eu mais gosto do livro, que é muito uma coisa de... Não é porque o seu plano não deu certo que você está num caminho de vida errado, e aceitar isso. E então, eu também queria que você falasse um pouco onde você se inspirou nessa mensagem, nessa jornada que é basicamente o que os protagonistas têm que aprender, né? Que é a vida.
Eu acho que ele partiu de um momento, de novo, né, em que tudo estava muito confuso e foi algo que eu precisei ir assimilando também ao longo do livro. Então, compreender isso, né, o que é a vida. Eu acho que esse livro ele reflete muito a vida adulta, né, que a gente faz planos e as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E, às vezes, mesmo quando elas acontecem do jeito que a gente esperava, às vezes a gente se percebe num lugar de, nossa, era isso, sabe? Tipo, aconteceu o que eu queria e por que eu não tô me sentindo, tipo, dando piruetas, sabe? Justamente porque a gente vive muito, às vezes, esperando, né, que quando tal coisa acontece, aí sim a minha vida vai mudar e a minha vida vai ser linda e vai brilhar. E aí o que a gente precisa aprender quando a gente é adulta é que não é assim que funciona, né? Que é muito a coisa do viver um dia de cada vez. Exatamente, né? É clichê, mas é basicamente isso. E que quanto mais a gente fica projetando ou esperando, né, que as coisas fiquem tudo bem quando alguma coisa ali na frente acontecer, ou na contramão, quando a gente fica carregando demais coisas que já aconteceram, a gente perde o agora. A gente perde de vista o que está acontecendo aqui, nesse momento. E as coisas que eram para ter um determinado sabor, de repente elas passam a ter outro, se a gente não tiver esse olhar. Então, foi algo que eu precisei ir entendendo enquanto eu escrevia, que eu precisei me apegar, porque ninguém fazia planos de que uma pandemia acontecesse, por exemplo. Então, óbvio, a pandemia acho que exacerbou tudo, deixou tudo muito mais evidente, né, o quanto a gente não tem controle sobre as coisas. Então, foi algo que intensificou muito, mas, no geral, é assim mesmo quando a gente não tem eventos trágicos como uma pandemia. Então, a pandemia meio que forçou essa percepção e esse, nem vou dizer que é um aprendizado, mas essa assimilação mesmo, tipo, aceitar que é assim, aceita que dói menos. Eu acho que foi mais ou menos esse caminho. E conforme eu ia aceitando aquilo, entendendo aquilo, eu ia vendo que era aquele caminho que eu queria trilhar para os personagens também. E tem outro lado também, né, de saber, conseguir apreciar uma coisa que aconteceu inesperadamente, que não estava nos seus planos, né? Saber assim, se não está no meu plano, se não é isso que eu quero, então o que eu acho que eu quero, né? Então eu vou ignorar. Eu acho que o Ricardo também teve que aceitar essa parte que não é porque não está no seu plano que não é bom. Então eu gostei que tem esses dois lados da mesma coisa. Sim. É isso, gente. Eu acho que a gente tem que estar atento e muito presente e consciente no nosso hoje, que é quando a gente consegue aproveitar as coisas que estão aqui e lidar melhor. Não vou dizer aceitar, talvez, porque tem coisa que demora um pouco mais, ou enfim. Mas às vezes não adianta a gente ficar se revoltando com as coisas que acontecem, né? E quando a gente tem essa compreensão de que as coisas seguem independentemente da nossa vontade, talvez tire um pouco o peso. E óbvio, fica mais fácil a gente seguir por esse caminho quando a gente tem coisas a que se apegar, né? E aí voltamos ao amor do livro. Amor. E que aparece de diversas formas, não apenas entre o relacionamento dos dois, né? Mas eu tentei demonstrar tudo aquilo que vai dar sentido para eles. É comer um pastel gostoso na feira, é ir num show de alguém que você gosta, é estar perto dos seus amigos, é estar perto, né? Conversar, ter um contato próximo ali com a sua família. Isso aparece o amor aparece de diversas formas no livro, pelo menos a maneira de como eu enxergo esse amor, né? Muito bem. Eu acho que eu queria começar a abrir para as perguntas, para dar tempo também de a gente cobrir. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não? Vou seguindo por vocês. Tá, não tenho aquela timidez de tipo, perguntas. Lari já tem. Sempre começa. Ótimo. Eu tive um gráfico que eu estou perguntando desde o começo, e aí eu esqueci o nome da protagonista que estava com namoro. Obrigada. De nada. Vamos responder para saber desde o começo. Se coloque Lili e a Aimee para conversar, o que elas dariam de conselho uma para a outra? O que você acha que elas poderiam aprender? Amiga, isso não é uma pergunta? Isso é um exercício de escrita, calma. Gente, alguém tem que fazer as perguntas diferentes. Conta, spin-off. Eu já tô aqui suando, você me faz ter um suador ainda maior.
feita um conto, um e-book, um conto extra digital, talvez. Obrigada. Até porque, assim, quem já leu aqui, só pra eu saber? Temos algumas mãozinhas levantadas. Então, quem não leu ainda, prepare-se para uma surpresinha de um Ioniverso. Mas é bem pequenininha, tá? Não fique esperando assim. Mas conselhos, vamos lá. Se a Aimee e Lili fossem conversar. Ai, não sei. Posso passar? Assim, boa, vou fazer assim, o desafio. Eu vou guardar e vai virar um post no Instagram, pode ser? Aceito. Me sigam no Instagram. Nossa, é muito produtora de conteúdo, é impressionante. Vamos lá, se mais alguém... Um pouco mais difícil, se a Nanda e a Aimee conversassem. Olha, eu me identifico muito com as duas, né? Só que em momentos diferentes. Então, talvez a Aimee tenha conseguido assimilar mais algumas coisas que a Nanda precisou assimilar lá atrás. Eu acho que elas trocariam muitas dicas de romances, de comédias românticas. Provavelmente a Nanda falaria: amiga, vem aqui, vamos fazer uma mapa astral deste boy. Vamos entender onde que tem o leão nesse mapa dele. Se prepare. Então eu acho que iria mais ou menos aí por este caminho. Quem mais? Ali. Vou levantar porque eu tô escondida. Por favor. Quando você fez toda a divulgação do livro, Ricardo era para ser um mocinho não gostável por conta das opiniões dele e dos preconceitos. Mas não foi uma percepção que eu tive lendo. Ufa. Não foi tão certo. Eu acho que se você tivesse feito só no ponto de vista dela, é a percepção dela, como ela está escutando e compreendendo. Mas quando você vê o que está atrás do raciocínio dele, você fala: como a gente fala algumas coisas que pega mal, mas a gente está no melhor das nossas intenções. Aí a minha pergunta teve muito trabalho da editora, pra, tipo, você queria que ele ficasse mais odiável, mas vamos mudar um tone down, ou foi como foi fluindo, vamos dizer assim? Olha, eu diria que acho que no processo de edição ele talvez até tenha dado uma piorada. Porque, assim, justamente como eu tava com muito receio, né, de que ele ficasse um personagem muito odiável, né, ou que as pessoas não conseguissem compreender e tal, enquanto eu escrevendo, talvez eu meio que fui podando ou tentando fazer ele um cara mais bacaninha pra, tipo, compensar os outros momentos. E aí acabou que ele ficou um personagem meio, tipo... A Aimee estava bem definida, mas o Ricardo tá meio nesse limbo, né? Então, aí eu falei, tá, pera, então, já que é pra ele ser assim, então vamos fazer ele ser assim. Então, eu acho que no processo de edição ele deu uma piorada, talvez. Mas, assim, a intenção não é que ele fosse um mocinho odiável, era só que ele realmente não é um mocinho perfeito, não é um mocinho ideal. E eu não queria fazer uma divulgação do tipo, ai, vocês vão, tipo, chipar muito o Ricardo, né? Suspirar muito por ele. E aí as pessoas fossem ler e fizessem, tipo, oi? Não, eu acho que teve um processo, porque assim, pra criar um conflito também, o casal, a gente ter um ponto de clímax, se o Ricardo não tivesse uma personalidade ou não tivesse os próprios defeitos, ia acabar sendo uma coisa muito padrãozinha de, sei lá, falta de comunicação, que a gente queria evitar. Então, a gente também trouxe mais problemas, digamos assim, para a jornada dele, mas ele penou muito mais para chegar onde ele queria chegar, e tem todo o processo de escrita também, né? Então a gente queria que isso fosse uma coisa muito presente. Então, mas como fazer com que ele tivesse essa dificuldade de escrita sem desmerecer o gênero do romance, ou sem desmerecer o próprio trabalho da Aimee? Então foi esse o equilíbrio que a gente tentou chegar para deixar ele com uma jornada legal e, ao mesmo tempo, entender que não era por ser escroto ou não era por não acreditar no gênero de romance, era simplesmente por uma ignorância e por uma afinidade muito grande com outro gênero, que daí ele não conseguia separar e entender que os dois gêneros são diferentes e você escreve de jeitos diferentes. E isso também é um mini spoiler do livro. E aí, assim, foi outro grande desafio, né? Porque aí eu tinha que escrever como o Ricardo escrevendo romance. Escrever ruim. E aí, gente, como que eu faço? Tipo, não falando que, uau, eu sou a diva e escrevo super bem, mas assim, como que... O conteúdo
Como que eu faço para um texto ser ruim e que ele não podia ser tão declaradamente ruim, porque afinal o Ricardo sabe escrever. Então não podia ser tipo um texto crasso, um texto grosseiro. Então como que eu faço para escrever um texto e que não tá bom? Então assim, eu escrevia e eu mandava tipo, gente, vocês têm sugestão pra piorar? Dá uma piorada. Como que eu faço pra piorar isso daqui? Eu acho que um dos melhores insights foi que a Júlia teve já quase no final, que quase não entrou no livro. Foi assim, acho que literalmente o último dia que eu sentei para editar, e eu pensando ali o que eu ia fazer, e aí ela falou, olha, e aí outra coisa, né, porque o gênero favorito do Ricardo é fantasia, eu não leio fantasia. Então eu tinha também essa dificuldade de ter esse olhar dele. E aí a Júlia falou, por que você não faz a Aimee, sei lá, reclamando, né, de um texto dele que está muito descritivo, porque textos de fantasia em geral tem muita descrição, romance tem mais diálogo. E aí eu fiz, meu Deus, né, eu não tinha pensado nisso. Aí eu criei uma cena assim, tipo, em 5 minutos, que eu acho que foi uma das mais gostosas ali para colocar do processo de escrita do Ricardo, e que deu para ter, tipo, apontamentos mais sólidos ali da Aimee, mas que quase não existiu, né? Foi no último dia mesmo, eu mandei mensagem pra Júlia, olha, você falou que não precisa colocar mais uma cena, mas eu tô colocando, tá? Respondeu sua pergunta. Mais alguém, gente? Pode levantar a moça de cabelo azul. Depois eu volto ali. Como eu gosto de contar a vida dos meus escritores, vou levantar para você uma coisa que eu falei com o Lucas, no relação dele, que foi: quando a gente escreve, cada livro ensina muito sobre o nosso processo de escrita, mas ensina também sobre quem a gente é. O que esse livro ensinou para você sobre quem você é? Eu acho que foi isso que eu falei um pouco sobre entender, lidar com, como eu falei, né? Eu tenho muita mania de controle. E esse livro é totalmente como lidar quando tá tudo um caos e quando as coisas saem do plano. Então eu acho que foi compreender essa jornada, apreciar as pequenas coisas, que na verdade não são pequenas, né? Mas as coisas que dão sentido pra gente. E eu acho que me perceber muito mais capaz de realizar algumas coisas do que às vezes eu imagino, né? Então, essa é uma característica que eu compartilho muito com a Aimee, da insegurança, ou de brigar muito com a minha própria cabeça, ou de trazer e enxergar fantasmas, às vezes, em situações que não necessariamente existem. Então, eu acho que ela se empoderando nesse sentido, ou de entendendo o que ela precisa carregar com ela ou não, acho que me ajudou também, né? Foi algo que a gente fez ali juntinhas. Alguém tinha levantado. Por favor. Você sempre falou que você gosta muito, a sua paixão por leitura e livros e tudo mais, e eu gosto muito da sua escrita, acho ela muito gostosa, e queria te perguntar se tem algum escritor que foi uma inspiração grande uma inspiração, uma referência para você, para o seu jeito de escrever. Obrigada pelo elogio, primeiro. E eu acho que a minha primeira grande inspiração, né, em sentido ao que eu quero, quando eu falei, não, é isso aqui que eu quero escrever, foi Sophie Kinsella. Não gosto de mencionar, né, tipo, que chato mencionar autor gringo, mas, assim, principalmente da minha formação como leitora, a gente tinha muito menos livros nacionais sendo publicados. Então, o que a gente consumia, em grande parte, eram livros estrangeiros. E eu acho que o que mais me baseou aí foi a Sophie Kinsella, porque eu sempre gostei muito do humor dela. Hoje em dia, talvez eu já não me identifique tão mais e já não acho que esteja tão parecido, mas o ponto de partida foi ali, até porque quando eu comecei a escrever, Escrito nas Estrelas foi meu primeiro livro, a minha primeira história em primeira pessoa, tá? Então eu só escrevi em terceira pessoa, porque eu sempre achei primeira pessoa bem mais difícil do que terceira. E foram principalmente lendo os livros dela, que são todos em primeira pessoa, que eu falei, nossa, isso aqui é tão gostoso, isso funciona tão bem, não tá me soando falso nem nada. Então foi ali acho que a minha primeira grande inspiração. Isso. Mais alguém? Eu tô tentando pensar uma pergunta sem dar spoiler. Você gostou? Uma paralela entre as duas personagens é que ambos fizeram uma transição de carreira, né? Ele para assumir a escrita e ela, né, fez
você passou por isso e uma coisa muito forte no livro é essa síndrome da impostora que ela tem, né? O tempo todo que ela fala, meu Deus, fiz uma merda e na verdade não era nada. E aí eu achei muito interessante você trazer isso pro livro, porque é uma coisa que a gente passa sempre, né? Mas pelo ponto de vista da Rocinha era esperado, mas não pelo ponto de vista dele, né? E ele é muito, tipo, cheio de si. Como que foi pra você tentar colocar essa questão, né, nele, mesmo ele sendo tão arrogante? Coitado, vou sair aqui achando, sei lá, que ele mata gatinhos. Não, gente. A Titi já olhando desconfiada, tipo, oi? Eu acho que foi, em grande parte, esse processo de realmente humanizar o Ricardo e olhar para ele como uma pessoa, né? Então, assim, como eu falei, um dos meus primeiros grandes desafios foi ele, porque quando eu comecei a construir, eu percebi que eu estava construindo um cara muito babaca, né? E aí, o que também me ajudou a falar, pera, eu consigo trabalhar esse personagem de uma outra forma, sem ir por esse caminho, foi o Leitura de Verão, da Emily Henry, e porque tem um conflito meio que semelhante ali, né, entre os dois. Então, eu li o Leitura de Verão para me ajudar a repensar o Ricardo e construir a trajetória dele, mas foi o tempo todo olhando para ele como se ele não fosse um personagem. Então, tentando entender como se ele não fosse simplesmente alguém de papel cumprindo um papel, né, ali naquela história, mas tentar olhar para ele como se ele fosse uma pessoa. Então, para esse cara ser assim, o que ele pode ter vivido, o que ele pode ter passado, o que ele pode ter... O que ele pode estar carregando com ele que faça com que ele entenda as coisas dessa forma, né? Então foi o tempo todo pensando por esse caminho e aí, óbvio, né? Quando a gente vai consumindo outras coisas, né? Séries, livros, seja o que for, conversando com outras pessoas, a gente vai tendo percepções também, né? E eu sou uma pessoa, assim, meio desligada para muita coisa... Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito analítica, de parar. Eu gosto muito de analisar pessoas, então, ou analisar situações, às vezes até mais do que eu deveria. Mas estou lá eu pensando e repensando naquilo. E uma coisa que eu acho muito curiosa é realmente como a gente tem essa capacidade de muitas vezes mentir pra gente mesmo, né? Seja por uma síndrome de impostor, seja porque a gente não quer aceitar algo como aquilo de fato é. E aí eu fui tentando colocar isso no Ricardo, tentando entender ele como essa figura de que, em muitos aspectos, tá mentindo para si próprio, né? Então... porque ele começa, né? A maior ficção nessa história é que ele é um autor que fez sucesso com o primeiro livro dele, mas enfim. Ele começa sendo um mega best-seller com um livro de fantasia e você vai... E daí os próximos livros, depois que acaba essa fantasia, não tem mais, né, esse sucesso que ele estava acostumado, ele foi mal acostumado. Ele já chegou no ápice, né? Então, é difícil você não se duvidar se você tá fazendo uma coisa e essa coisa para de dar certo. Então, eu acho que é aí que começa o ponto de virada dele, assim, e por que ele tem essa síndrome de impostor, né? Exato. Que não é síndrome de impostor, é só uma insegurança. Mais alguém? Então, calma, estou ainda pensando. Essa semana acho que foi a primeira que eu realmente consegui sentar. Não precisa olhar pra mim, tá? E trabalhar um pouco mais, né, de ter coisas mais concretas. Então, fazer um esqueminha ali e tal. Mas é isso, por enquanto eu estou esquematizando e eu não tenho a menor previsão de quando isso vai virar um livro. Nem olha pra mim. Mais alguém, gente? Se ninguém tiver mais nada, a gente vai começar a parte de assinaturas. Então vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Desculpa.